E o tema da mensagem é as necessidades de Jesus. Você sabia que Jesus tem necessidades? E nesse texto eu encontro duas necessidades que Jesus tem. Mas pastor, Jesus, ele é Deus, né? O Deus encarnado, o Deus que sabe de todas as coisas, a segunda pessoa da Trindade. Jesus tem necessidade? Tem. E nesse texto, Jesus tem duas necessidades. Nesse texto tão poderoso, são 41 versículos. Esse capítulo é um capítulo longo. Eu vou apenas pegar alguns primeiros versículos do que eu quero conversar com você nesse dia. Mas Jesus tem duas necessidades. Então vamos para a palavra do Senhor. João capítulo 9, versículo 1. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, fez-se barro com a saliva e aplicou-o sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus por esse texto. É um texto, como eu disse, de 41 versículos. Então eu peço que você leia todo esse texto, mas não há como nós explicarmos esse milagre se nós não olharmos o texto anterior. Se você observar no versículo 12 do capítulo 8, observe que Jesus diz assim, Jesus ali trabalhando a questão da sua missão aqui na terra, ele já começa o versículo 12 dizendo, 12, então Jesus voltou a falar-lhes, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só tem a luz da vida quem anda nesta luz. A Bíblia diz no Salmo 119, que a palavra de Deus ela é luz para os nossos caminhos. E a palavra de Deus é Jesus encarnado homem, Jesus homem, como diz o texto. E a Bíblia diz que ele é a luz, ele não tem, mas ele é a luz. Ele não tem uma porta, ele é a porta. Ele não tem um caminho, ele não tem uma verdade, ele não tem uma vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem água para saciar a nossa sede. Ele não tem pão para saciar e matar a nossa fome. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é o pão que mata a nossa fome. Jesus, ele não tem um pastor para cuidar das nossas vidas. Ele é o pastor. Jesus não tem um sacerdote para levar a igreja ou o povo dele a ministrar ao Senhor. Jesus, ele é o sumo sacerdote. E a palavra diz, pela ordem de Melquisedeque. Ele é. Jesus, ele é, nesse caso, a luz do mundo. E quem me seguir, jamais andará em trevas, mas terá luz da vida. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E o Senhor vem aqui no capítulo 9, expressar, porque no versículo 12, ele se denomina como luz do mundo. Mas aqui Jesus, ele ilustra realizando a cura deste cego de nascença. Porque cegueira fala de trevas, luz fala de realmente vida e poder. E ele está dizendo que ele é, mas agora aqui ele realiza. Ele está dizendo que ele é a luz, mas agora ele põe em prática
aquilo que ele disse lá atrás. Porque, queridos, tudo o que Jesus diz na sua palavra, ele faz, ele demonstra, ele realiza. E nada melhor do que pegar uma pessoa cega, e nesse caso uma pessoa que nunca enxergou. Que poderia muito bem pegar uma pessoa que já havia enxergado, e fazer essa cura, realizar este milagre, e depois nessa discussão que você vai ver aqui no texto, fala assim, não, mas ele já havia enxergado, então foi apenas algo. Não. Jesus, ele escolhe um cego de nascença, ou seja, todo milagre de Jesus é algo didático para as nossas vidas. Tudo aquilo que Jesus ensina, realiza como milagre, ele quer realmente nos ensinar, e muitas vezes aqui nesse caso, ele vai quebrar muitos paradigmas. Ele vai colocar por terra muita questão farisaica, muita religiosidade, ou seja, ele faz algo que somente Deus era capaz de fazer. Há um confronto, há uma discussão aqui depois. E aqui você observa que ele se denomina, lá no versículo 12 do capítulo 8, como luz, ele realiza a cura, e aqui há mais uma prova da sua divindade. Ele está realmente querendo dizer ao povo que ele era o Deus encarnado. Porque eles estavam vivendo o tempo da lei, e Jesus realmente não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei sobre ele, através dele, pela palavra dele. Então aqui há mais uma prova da sua divindade, pois, queridos, essa crença era uma crença comum de que só Deus poderia dar vista aos cegos. E, amados, uma vez que a cegueira era considerada pelos judeus como uma maldição divina, só Deus podia remover. Eles entendiam assim, a tradição judaica, naquele caso, entendia que cegueira era uma maldição divina. Então, somente Deus poderia curá-lo. Por isso, depois há um rebuliço aqui, você vai entender o texto lendo depois. E amados, esse milagre de Jesus é um dos milagres mais bem documentados na Bíblia, são 41 versículos. Os vizinhos, os pais, os opositores, eles precisaram admitir que, de fato, o homem era cego de nascença e agora estava enxergando. Se você andar pelo texto depois, você vai ver que por 2, 3 vezes eu falo assim, mas você era cego mesmo? Chama os pais, ele era cego mesmo? Chama o menino, você era cego mesmo? Eles precisavam admitir. Então esse milagre é um dos milagres mais bem documentados na Bíblia. E a realização do sinal aqui, queridos, a realização desse sinal, ele começa assim: Jesus viu. Os discípulos também viram. Jesus, ele viu, como os discípulos também viram, esse homem, e o interesse de Jesus por este homem animou o coração dos discípulos, mas só que de ponto de vista diferente. Presta atenção. Para os discípulos, diz assim, seus discípulos lhe perguntaram, verso 2, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Olha o versículo 3, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Os dois, Jesus viu o que os discípulos viram o que Jesus viu, mas o ponto de vista é diferente. Agora eu pergunto para você, em tudo isso que nós estamos passando, vivendo e enfrentando, nesse segundo ano de pandemia, qual é o ponto de vista que você está olhando para isso que estamos vivendo? Pelo ponto de vista de Deus, ou pelo ponto de vista dos discípulos? Porque o ponto de vista dos discípulos, o cego estava fornecendo uma ocasião para especulações teológicas. Não, mas não pode. Esse homem que curou é pecador. Só Deus tem poder para isso, para curar um cego de nascença. Há uma discussão teológica nesse sentido. Por isso que os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou? Porque a tradução judaica cria nisso. De que uma pessoa que nascesse com uma deficiência, principalmente agora aqui a deficiência visual, eles carregavam uma maldição hereditária, de que vinha dos pais para os filhos.
Então, se esse menino, esse moço, a Bíblia não fala da sua idade, mas já era uma pessoa esclarecida, porque ele também discute com as pessoas, com os sacerdotes, com os religiosos, com os vizinhos, ele já era uma pessoa muito esclarecida. Então dá-se a entender que este homem carregava uma maldição da sua família. A tradição judaica realmente entendia isso, então ele fornece uma especulação. Os discípulos estavam olhando por esta ótica de especulações. E muitas vezes, queridos, nós estamos como esses discípulos, olhando tudo isso que estamos passando, olhando tudo isso que estamos enfrentando, apenas por especulações. O que vai ser? Como é que vai ser? Quando vai acabar? Mas por que de tudo isso? Por que Deus está permitindo? Sabe, especulações? Mas a ótica de Jesus não. Quando Jesus ele vê aquele homem, como os discípulos viram, Jesus, ele vê aquele homem como um ser humano. Ele vê aquela situação de uma pessoa que necessitava da piedade de Jesus e da sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Por favor, se você está me ouvindo aí direitinho, interage comigo aí em nome de Jesus. Amém? Jesus olha, os discípulos olham. Os discípulos olham por uma especulação religiosa e teológica. Jesus olha para um ser humano. E como você acha que Jesus está olhando para tudo isso que estamos vivendo? De uma terra, de um mundo que necessita do amor, da misericórdia, da graça e da palavra de Deus. Mas nós ficamos especulando as coisas, querendo discutir as coisas, buscar na Bíblia. Não, porque agora isso e aquilo é um terreno, sim, é um terreno propício, principalmente para a pregação do Evangelho. São sinais, sim, realmente de que tudo está para ser consumado, sim, mas não fique especulando as coisas, apenas creia de que tudo isso que está acontecendo, nós carecemos do amor, da graça, da misericórdia e da piedade de Jesus. Amados, para Jesus era isso. Agora eu quero só para título de informação, esse capítulo aqui, ele contém 7 cenas, olha que interessante, 7. Fala de plenitude, fala de algo completo, de íntegro. Então esse capítulo, ele nos fornece, ele contém 7 cenas. Primeiro, o milagre, do versículo 1 ao 7, como nós lemos. Eu fiquei somente nessa primeira cena, mas eu vou expor as outras cenas para você bem rápido, para não ficar muito longo. Então a primeira cena é o milagre, do versículo 1 a 7. O milagre é a primeira cena. A segunda cena é o interrogatório dos vizinhos. Você pode observar, do versículo 8 ao 12, você vai ver o interrogatório. Então, os vizinhos, e começa o interrogatório. A terceira cena é o interrogatório dos fariseus, do versículo 13, né, até o versículo 17. Os fariseus começam a interrogar. A quarta cena, você observa os pais sendo interrogados. Do versículo 18 até o 23, os fariseus chamam os pais e começam a interrogá-los. E os pais com medo, porque eles faziam parte do sinédrio, e havia um mandamento de que quem confessasse Jesus como Messias era expulso da sinagoga. Você vai ver tudo isso no texto. A quinta cena, você vê um outro interrogatório, do versículo 24 até o 34. A sexta cena, a procura de Jesus pelo homem, do versículo 35 até o 38. E a sétima cena, como a primeira foi o milagre, a sétima cena é o significado do milagre, no versículo 39 a 41, que eu quero ler com você, que diz assim: Então Jesus prosseguiu: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para os que veem, se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele, perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? E ele encerra o versículo 41 assim: Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis,
nós vemos, o vosso pecado permanece. Então ele está dizendo, eu vim para trazer um julgamento, para fazer uma separação. Para aqueles que não enxergam, passem a enxergar. E aqueles que enxergam, entre aspas, se tornem cegos. E aí eles mesmos respondem. Então quer dizer, ele está dizendo, que nós somos cegos? Jesus fala assim, olha, se vocês fossem cegos, não teria esse pecado, porque eles estão dizendo que a cegueira, a cultura, né, está dizendo que a cegueira era por causa de pecado. E Jesus fala no começo do início do milagre, nem ele, nem seus pais pecaram, mas aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Então Jesus está trazendo todo um contexto para realmente cair por terra uma cultura que não existia. Está pegando no teu espírito? E eles mesmos se acusam. Então nós somos os cegos. Ele fala, olha, se vocês fossem, não teriam pecado. Ou seja, o que vocês falam, vocês não fazem. E ele está dizendo, agora sim, nós vemos. Agora, se vocês dizem, nós vemos, o vosso pecado permanece. Eu fico imaginando os fariseus ali. Já entra naquele negócio de ranger de dente, né? Então, queridos, vamos voltar para o texto. Isso foi só uma explicação do contexto para você entender onde eu quero chegar. Sobre as necessidades de Jesus. Jesus tem duas necessidades, eu vou mostrar para você. Mas eu quero só explicar algo para você. Cego de nascença, trazendo para os nossos dias espiritualmente dizendo, é a natureza humana nascida em pecado. Quando nós nascemos em pecado, nós somos concebidos em pecado, há uma cegueira espiritual, nós não enxergamos. Cegueira espiritual é você não enxergar os propósitos estabelecidos por Jesus através da sua palavra. E muitas vezes, queridos, estamos inseridos no corpo de Cristo, mas ainda estamos com uma cegueira espiritual, onde não enxergamos os propósitos eternos, onde não enxergamos aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Agora, aqueles que necessitam, a cegueira espiritual é aqueles que necessitam da graça redentora de Jesus, pois sem ela a pessoa não consegue enxergar os propósitos de Deus para a sua vida. Necessitamos desta graça. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção daquele, de Cristo Jesus. Mas nós pecamos, carecemos desta graça. E o versículo 2 diz, os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Sabe por quê, queridos? Como eu já disse, muitos acreditavam que uma pessoa que nascia com alguma deficiência, a causa do problema era pecado. Mas eu vou mostrar para vocês, claramente, na palavra de Deus, principalmente, vai comigo em Jó, lá no livro de Jó, que isso nem sempre é uma verdade. Nem sempre é uma verdade. Então nós vemos isso, que a causa da deficiência física era por causa de pecado. E você vai ver um homem que passa por tudo que passou, enfrentou tudo o que enfrentou, e ele não tinha, nesse caso, não havia nascido ou não estava envolvido com o pecado. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do quê? Do mal. Tem uma tradução que diz que ele evitava o mal. Isso não quer dizer que ele não pecava, mas ele evitava pecar. Agora, vai lá no versículo 6. Assim Jó fazia continuamente, ou seja, ele sacrificava até pelos seus filhos, e algo que era hábito na vida de Jó. Num dia em que seus filhos, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou aí do Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Então, Satanás respondeu ao Senhor: porventura Jodebalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, ou com uma cerca, né, não coloca uma cerca em volta dele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Eu não vou entrar nesse detalhe, você conhece muito essa história, já preguei muito sobre isso. Mas eu quero que você entenda aqui que nem sempre é por causa do pecado que as pessoas passam por deficiências ou por dificuldades. Então, estamos vivendo tudo o que estamos vivendo porque o mundo está em pecado. Estou passando por uma crise na minha vida, por uma dificuldade na minha vida, por causa do pecado. Se for, queridos, confessa o teu pecado, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar. Mas não entenda que tudo que nós vivemos ou passamos de ruim ou mal, seja por causa de pecado. Você viu aqui na vida de Jó, um exemplo. E o versículo 3 lá de João, capítulo 9, você vê assim: respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus está trazendo um ensinamento, porque as obras de Deus, a partir desse momento para frente, vão se manifestar na vida deste homem, através desta cegueira, e no nosso caso, uma cegueira espiritual. Então, muitas vezes, queridos, nós estamos cegos espiritualmente, e o Senhor quer abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos para aquilo que estamos enfrentando, passando, para que possamos ultrapassar tudo isso, debaixo da presença e da glória do Senhor. Tem uma Bíblia que eu tenho agora, comprei há pouco tempo, ela chama Bíblia Judaica. E esse versículo 3, ela diz assim: a cegueira não se deve a ele nem a seus pais. Ou seja, a cegueira que ele está vivendo não atribua aos pais e nem a ele. Ela aconteceu para que o poder de Deus pudesse ser visto operando nele. Por isso que Jesus fala assim, olha, ele unta os olhos do cego com barro e saliva, e ele fala, agora vai e lava no tanque de Siloé, que Siloé significa enviado. Esse tanque de Siloé, ele ficava para fora das muralhas de Jerusalém. Então ele precisou andar por uma distância. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus mandou ele para fora, sendo que podia falar para o homem ser curado? Porque o texto responde nessa tradução, para que o poder de Deus pudesse ser visto operando nele. Para que as pessoas vissem, os vizinhos, os fariseus, as pessoas que tanto o texto fala assim, olha, esse não é aquele que mendigava na porta, as pessoas pudessem ver o poder de Deus operando nele, para que depois, através da vida dele, outros viessem a crer. E é isso que eu quero chegar com você. As situações difíceis, crises que acontecem em nossas vidas, estamos numa série de mensagens sobre crise, tempo de oportunidade, acontecem em nossas vidas, Deus permite que aconteçam em nossas vidas, para que os outros também possam ver, na medida em que nós andamos, na medida em que nós prosseguimos, na medida em que nós obedecemos, na medida em que nós cremos, as pessoas possam ver o poder de Deus operando em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Amados, Jesus não atribuiu a ele e nem à família dele a condição que ele estava vivendo. Pare de alimentar dentro de você e de atribuir algo em você que não é uma maneira, uma forma de pecado. Como eu disse, se for, confessa. Se não, queridos, entenda que a obra de Deus vai se manifestar na sua vida. Havia algo muito mais importante para que esses homens e nós também pudéssemos aprender com essa situação. Então olhe para essa situação que você está vivendo, olhe para essa situação que você está passando como uma oportunidade para que Deus possa fazer com que você aprenda e as outras pessoas, quando olharem para você, através da sua obediência de ir, através da sua obediência de se lavar, você possa voltar vendo. Porque ele foi em obediência, ele lavou-se no tanque
chamado Siloé, enviado, e esse enviado é uma tipificação de Jesus, ou seja, ele como enviado através da sua palavra, ele nos cura de toda cegueira espiritual, de toda deficiência espiritual. Então Jesus não atribui à família e a ele, Jesus estava realmente dizendo, olha, as pessoas vão ver o que Deus fará sobre a vida deste homem. A obra de Deus, fala comigo isso, a obra de Deus precisa ser manifestada. Fala para quem está perto de você na sua casa, a obra de Deus na minha vida, na sua vida, precisa ser manifestada. E qual é esta obra? Vai comigo em João capítulo 6, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. E Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Qual que é a obra? Crer naquele que Deus enviou, Jesus. A palavra obra no grego é ergon. Essa palavra, ela vem de uma palavra primária, que significa labuta, trabalho, ocupação, ação, negócio, serviço. Obra tem o significado aqui de aquilo com o que alguém está ocupado. Então eu preciso crer naquele que Deus enviou, eu preciso me ocupar. A obra é eu me ocupar. E qual é a ocupação? Crer em Jesus. Só que nós nos preocupamos com outras coisas. Olhamos as crises na ótica dos discípulos e entramos em discussões teológicas e farisaicas, sendo que Jesus olha dizendo, não. Então qual é a obra que eu preciso realmente realizar? Qual é a obra que eu preciso me ocupar? Crer no poder da palavra de Deus. Ergon tem o significado de aquilo que alguém se compromete a fazer. E Jesus se comprometeu em realizar os preceitos e propósitos eternos de Deus. A palavra ergon, obra, você pode comparar com energia, impulso. Amados, as milagrosas realizações de Jesus são obras de Deus que implicam poder e força. Eu não atribuo isso que está acontecendo apenas a um vírus, a um sistema, uma economia, uma circunstância, uma crise, não. Eu atribuo isso porque Deus realmente quer que eu creia no poder da sua palavra, eu ocupe a minha mente, ocupe meu coração e exerça a minha fé, porque a obra de Deus implica força e poder. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força. Então a obra de Deus é crer. E crer nada mais é do que você depositar confiança. Então ocupe a sua mente em crer em Jesus. E quando você crê em Jesus, pela palavra de Jesus, você vive os propósitos de Jesus. E aqui eu entro nas duas necessidades de Jesus para nós encerrarmos. O objetivo nesse caso aqui de Jesus eram dois. Primeiro, qual era a primeira necessidade de Jesus? Realizar sim o milagre na vida daquele homem. Lógico. A primeira necessidade era realizar. Ele se compadeceu, ele viu a necessidade. Ele precisava demonstrar piedade e compaixão por aquele homem. Então a primeira necessidade de Jesus é sim, é realizar o milagre na vida daquele homem. Tirando a vida dele da cegueira, para que ele pudesse começar a enxergar os propósitos eternos de Deus para a sua vida. Então qual é a maior necessidade? A primeira maior necessidade de Jesus para mim e para você é sim realizar um milagre nas nossas vidas, nos tirando da cegueira espiritual, para que a gente possa começar a enxergar os propósitos eternos de Deus para a nossa vida. Amém. Olha o detalhe. Todo milagre que Jesus realizou e realiza sempre será única e exclusivamente para que a glória de Deus se manifeste e seu propósito eterno se cumpra.
Vou repetir. Todo milagre que Jesus realizou e realiza sempre será única e exclusivamente para que a glória de Deus se manifeste e o propósito eterno dele se cumpra. Por quê, queridos? E que adianta Jesus realizar um milagre na sua vida ou na minha vida, mas eu e você não entrarmos no propósito eterno de Deus? É algo em vão. O que adianta eu ser curado de uma enfermidade e continuar na cegueira espiritual e ir para o inferno? Entendeu? É algo em vão. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a palavra diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra, ergon, do Senhor, sabendo que no Senhor, em quem? No Senhor, o vosso trabalho não é vão. A palavra vão aqui, a tradução é vazio. Algo destituído de verdade. Algo que houve uma destituição de verdade. Então eu preciso entender, crer, estar firme, ser abundante, sabendo que tudo que eu faço no Senhor não é vão. Tudo há uma verdade. Tudo há uma plenitude. Então, queridos, não adianta realizar um milagre e continuar na cegueira. Ele faz o homem enxergar, mas também o homem, você vai ver no final do texto, ele crê em Jesus, ou seja, ele reconhece o senhorio de Jesus e ele foi salvo por Jesus. Não adianta nós fazermos um culto de milagres, milhares de pessoas serem curadas e nenhuma delas crer na salvação. São pessoas curadas que vão para o inferno. Não, Jesus não faz isso. Amém? E a segunda necessidade de Jesus é levar as pessoas que ainda não criam. Por isso que Jesus, ele fala para o homem assim: vai lavar no tanque de Siloé. Ou seja, as pessoas que forem vendo, você vai como um cego, mas pela obediência e pelo lavar das águas da palavra, você vai voltar vendo. E todos que verem você voltando, vendo, crerão. Você está entendendo isso? Então, o terreno que nós estamos vivendo hoje é um terreno propício para que as pessoas possam ver os milagres de Jesus acontecendo em nossa vida, não somente para que possamos viver esses milagres, mas que através desses milagres outros possam crer. Começar a crer que Ele é o enviado do Pai, que Ele é o Siloé do Pai, e começar a realizar também a sua obra. Ou seja, eles também possam sair da cegueira e começar a entrar no propósito eterno de Deus. Ah, Jesus! Quem está entendendo? E o versículo 4 diz assim: enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É necessário. A palavra necessário é assim, ó, é algo indispensável. É algo excessivamente importante. Amém? É necessário. É indispensável trabalharmos enquanto é dia. Ou seja, é essencial, é algo que não se pode dispensar. A alimentação, queridos, nos traz boa saúde. Uma boa alimentação nos traz boa saúde. Então é necessário, é indispensável que eu coma bem para ter uma saúde boa. Se você come mal, a sua saúde é péssima. Necessário é algo inevitável, que não pode ser evitado, que não pode prescindir. É algo que tem que ser realizado. Necessidade aqui com referência ao que é requerido para atingir algum fim. É necessário. Há algo para se alcançar. Há algo para se fazer. João 4,4 diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que ele tinha que passar por Samaria? Para salvar aquela cidade. Era algo indispensável. Por que as coisas acontecem em nossas vidas? Olhe por esta ótica. Porque é necessário que as obras de Jesus realizem-se em nossas vidas, para que outros venham a crer que Ele é o Siloé de Deus. João 3, versículos 7 a 8 diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos, ou seja, é necessário nascer o quê? De novo. Precisamos nascer de novo.
O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, uma coisa, pouco é, tem uma tradução que diz, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E o mesmo texto de Lucas 10, na tradução King James, diz assim: orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas coisas, todavia uma só causa é inevitável, necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Qual é a melhor de todas as coisas? Estar aos pés, recebendo do tanque de Siloé, meu irmão. Do enviado do Pai. Ele diz que é necessário enquanto é dia. Enquanto é dia, queridos, representa o tempo em que estamos aqui na terra. Pelo ministério messiânico. Enquanto é dia, representa o ministério messiânico e propósito de Jesus para realizar a sua obra. Enquanto é dia, ministério messiânico, porque a noite vem, representa o tempo da sua crucificação. Ou seja, enquanto eu estou aqui, o Messias está aqui, eu tenho que trabalhar, para que outros venham a crer que Ele é o enviado. Cristo é a luz, amém? Enquanto é dia, e ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, e ele veio trazer luz a este cego. Jesus quer trazer em meio a tudo isso que estamos vivendo, luz para os nossos caminhos. Cristo é a luz, e quando a luz é tirada, a noite vem. Ele ia ser retirado da terra. Então, quando ele estava aqui, ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem anda sobre a luz jamais andará em trevas. E ele diz depois nesse mesmo texto, quando ninguém pode trabalhar. Nenhum homem pode fazer qualquer coisa, queridos, para desenvolver a sua salvação, depois que a vida chega ao fim. Cristo, todavia, Ele pode fazer. Por isso que Ele diz, ninguém pode trabalhar. Quando ninguém pode trabalhar. Para o homem não dá. Para o homem não é possível ser salvo, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você não é salvo pela sua capacidade. Você não é salvo pelos seus olhos azuis, pela sua conta bancária. Você é salvo porque Jesus decidiu te salvar. Amém? Nós não podemos trabalhar para isso, mas Jesus trabalha para isso. Ele está dizendo que ele precisava aproveitar esse tempo. Os discípulos tinham que aproveitar esse tempo. E nós precisamos, queridos, aproveitar esse tempo. Jesus está dizendo, aproveita esse tempo, porque a minha morte está próxima. Então nós temos que aproveitar este tempo, porque a segunda vinda está próxima. Resgatar o maior nível de pessoas através daquilo que vivemos, para que a obra se manifeste e os outros venham a crer. Ele diz algo parecido em João 11, versículo 9 e 10. Respondeu-lhe Jesus, não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Olha a luz de novo aí. Andar de dia, viver pelo processo messiânico. Mas, se andar de noite, ou seja, depois que ele fosse retirado, tropeça, porque nele não há luz. Quando a luz é retirada, a noite vem. Então, queridos, para encerrar, precisamos aproveitar todo o tempo que Jesus nos oferece para realizar a sua obra. Aproveite esse tempo. Como que eu posso aproveitar esse tempo? Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse culto, compartilhe essa reunião, compartilhe o canal desta igreja. Você é inscrito em tantos canais de outros pastores, de outros homens e mulheres, inscreva-se nesse também. Compartilhe, aproveite a oportunidade, pois chegará o dia, queridos, que não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. Estamos chegando ao tempo do fim. Jesus virá para arrebatar a sua igreja. E nós não podemos ser egoístas. Temos que compartilhar a palavra de Deus para que os outros venham a crer que Ele é o enviado e Ele está preparando moradas para nós. E ele termina, versículo 5, e eu termino junto com ele aqui. Enquanto estou no mundo, olha lá, sou a luz do mundo. Ele está dizendo, eu estou ainda, então eu sou. João 1,
Versículo 4, versos 5, 4 e 5 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Luz aqui nesse texto significa algo que se tornou manifesto. Luz fala de fogo, luz fala de brilho, luz fala de espalhar este brilho. E sabe o que eu vejo na vida deste homem, e também vejo nas nossas vidas? A obediência resultou no dom da visão. Jesus, ele realiza os milagres de várias maneiras. Ele podia ter dito para o cego assim: olha, enxergue, ele enxergava, ele enxergaria. Mas ele untou com barro feito em saliva, para que as pessoas pudessem ver e entender. Ele manda para esse tanque, para que as pessoas pudessem ver e entender. Então, ele fala assim: olha, eu vou untar, e você vai, lava-te. E ele foi, ele obedeceu. Ele obedeceu à voz de Jesus. Ele obedeceu à palavra de Jesus. Ele foi. Lavou-se nas águas do tanque. Lave-se nas águas deste tanque. Volte enxergando para que as pessoas possam enxergar em você que há luz nos seus caminhos. Amém, queridos? Que você possa realmente enviar esta mensagem para o maior número de pessoas que necessitam desta luz. Para de ficar enviando somente mensagem de vitória e conquista, irmão. Não dá mais tempo. Envie mensagens como essa, de salvação, de arrependimento. Porque em meio a toda essa crise, não cabe mais prosperidade, mensagem de prosperidade, vitória e conquista. O que cabe é o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esse período em que passamos aqui, adorando o teu nome, meditando na tua palavra. E que nós possamos crer e entender que há essas duas necessidades que o Senhor deseja que nós tenhamos, para que possamos passar para aqueles que precisam e necessitam. E que essa palavra realmente possa trazer vida e vida abundante em nossos corações. E aonde essa mensagem chegar, haja salvação, milagres, curas, restauração. Que a cegueira espiritual nesse dia caia por terra. Que a cegueira espiritual possa realmente ser colocada no chão, no mais profundo. E a gente possa enxergar os planos e os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo e sejam sobre a tua vida, a tua casa e família, em nome de Jesus. Viva essas duas necessidades de Jesus em sua vida. E que muitas pessoas possam ser alcançadas por esse evangelho, por essa mensagem de hoje, o evangelho da salvação. Fiquem em paz, fiquem bem. E sábado, às 15 horas, todas as mulheres aqui, para receber o que Deus tem reservado para você. Que Deus abençoe. Domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, culto presencial. Vem para a igreja, irmão. Que Deus te abençoe para a honra e glória do Senhor. Amém.